Oi, minhas arteiras, tudo bom? Então, no Falando Sobre de hoje, a gente vai falar sobre o molde dos sapatinhos que eu ensinei aqui no canal. Inclusive, vai estar aparecendo aqui em cima o link, se você não viu o vídeo, para você aprender. Eu ensinei o sapatinho feito à máquina, feito à mão, e um mocassim de criança, de bebê, que você pode fazer tanto à máquina quanto à mão, certo? Então, muitas pessoas me perguntam lá na página que tamanho que é o molde que eu coloquei lá. E a resposta é simples, são todos os tamanhos. Eu uso o mesmo molde para todas as numerações. Eu vou deixar lá na minha página uma tabela que eu uso. Essa tabela é uma tabela padrão que eu mando para as minhas clientes quando elas encomendam sapatinho, certo? Eu faço o sapatinho do 17 ao 22. Por quê? Menor é muito difícil para a gente conseguir costurar. E maior quer dizer que a criança já tem mais de 2 anos. Então é muito perigoso para as crianças porque não tem sola, a não ser que você coloque sola. Mas aqui na minha cidade eu já mandei por sola para uma cliente e ficou R$ 20 só a sola. Então sobe muito no preço final do nosso produto e não compensa, certo? Eu passo aquela tinta alto relevo para não ficar tão escorregadio. Só que criança de menos de 2 anos, elas não andam muito sozinhas, elas estão começando a aprender, então tem menos risco de cair. Então, eu optei para não fazer maior, tá? Se você quiser fazer, aí é o mesmo processo que você vai usar. Então, eu vou deixar agora um tutorial aqui para vocês, porque só mostrando e explicando que vocês vão entender como que funciona, tá? Meninas, vamos ao tutorial. Você vai lá na minha página, já tem vídeo aqui ensinando como que você faz para achar os moldes lá na página, tá? Eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês. Então, você vai lá na página, salva o molde no seu computador. Esse aqui é o molde do sapatinho da Minnie, que eu ensinei lá no canal. E é a mesma coisa com o sapatinho mocassim, tá? Aí, você vai arrastar ele pro Word. Pronto, você arrastou. Eu vou colocar aqui do lado para vocês verem a tabela, tá? Tabela do sapatinho. Então, você dá 2 cliques na imagem. Aqui do lado vai aparecer a altura e a largura que ele está, certo? Então, aí você vai colocar aqui a altura. Você tem que levar em conta o quê? Que essa parte do lado, ela é maior do que a da sola, certo? Então, eu vou colocar aqui, vamos supor, 13 centímetros em cima. Só que 13 centímetros tá essa parte maior do molde e não a sola. Então, quer dizer que a sola está menor, certo? O que eu fiz no comecinho? Eu peguei e fui imprimindo uma de cada tamanho, e aí depois eu meço a sola. Aí você vai medir a sola para saber o tamanho real que ela está. E aí você vai aumentar um pouco. Vamos supor que eu queira, só deixa eu abrir aqui a tabela para eu falar para vocês sobre os tamanhos. Ó, vamos supor que você queira o tamanho 20. A sola tem que ficar no final, depois do sapatinho pronto, ela tem que ficar com 13,5 para dar certo do pezinho do bebê entrar, certo? No final. Então, eu imprimo ele com 1,5 centímetro a mais. Então, quer dizer que eu tenho que imprimir essa sola, essa parte da sola, ela tem que ficar com 15 centímetros. Para a hora que eu finalizar o sapatinho e desvirá-lo, ele vai ficar com 13,5. Porque se eu faço a sola com 13,5 centímetros, a hora que eu desviro, ela vai ficar com 12 centímetros. E aí vai ser entre o 17 e o 18, tá? Por essa tabela que eu uso aqui. Essa tabela, eu peguei essas informações no Google. Aí eu fiz a minha própria tabela com o meu logo e eu mando para a cliente. Eu peço para ela medir a sola de um sapato que sirva na criança fora do pé. Porque se ela medir o pé, a criança sempre
encolhe os dedinhos. Então, já aconteceu comigo da mãe medir o pé da criança, medir errado e não dá certo. Então, é melhor medir a sola. Então, vamos supor que a sola deu 13 centímetros, já seria o tamanho 19, como vocês podem ver na tabela. Mas se a mãe quiser pegar o tamanho 20, seria bom, porque o sapatinho que eu ensino lá, ele não é sapatinho igual esses de loja, né? É tudo artesanal. Então, é um pouquinho mais difícil para colocar o pezinho da criança lá, certo? Então, vocês falam para suas clientes escolher um tamanho maior, é meio centímetro só, mas vai fazer diferença na hora dela colocar o pezinho da criança lá dentro, certo? Então, é isso que eu faço, gente. Eu vou aumentando aqui, ó, vamos supor 15 centímetros. Eu sei que o tamanho 20 pega quase a folha inteira, então, mais ou menos isso aqui, ó, o tamanho 20. Aí, ficou com 17 centímetros essa parte grande e essa parte menor aqui dela vai ficar com o tamanho de 15, se eu não me engano, tá? Então, vocês vão ter que pôr no Word, aumentar o tamanho, imprimir e aí você mede a solinha. Aí, eu já peguei, pra eu não ter que ficar fazendo isso, eu anotei no papel tamanho 20, tantos centímetros. Aí, sempre que a cliente me pede, eu uso o mesmo molde, tá? Para eu não ter esse trabalho toda vez. Então, é só uma vez que você vai ter esse trabalho de imprimir. E no final, você vai ter todos os tamanhos já impressos, que vai facilitar para você. Certo, gente? E eu não recomendo você recortar essa imagem aqui, tá? Tipo, cortar no meio para fazer a sola do tamanho. Porque como as duas imagens, elas já estão no tamanho que elas precisam ser. Se eu aumento a imagem, aumenta os dois proporcionalmente. Se você dividir essa imagem para conseguir fazer a sola no tamanho certo, você não vai saber o tamanho que você tem que fazer essa parte maior aqui do sapatinho. Então, para dar certo, é necessário que você imprima desse jeito aqui, ok? Então, qualquer dúvida, você pode pôr aqui no comentário. Deixa aqui no comentário também uma sugestão de vídeo que você quer ver aqui no canal. Eu espero ter esclarecido essa dúvida de vocês, tá? Então, meninas, agora vocês já entenderam como que funciona, né? Para escolher o tamanho do seu sapatinho de forma que no resultado final ele fique com o tamanho que você quer, certo? Eu espero ter ajudado você. Eu desejo a você sucesso, muitas vendas e até o próximo vídeo. Agora eu vou deixar para vocês duas sugestões de vídeo que vai aparecer aqui ao lado para você assistir aqui do meu canal, tá? E aqui do outro lado vai estar aparecendo uma bolinha com a minha foto. Você só clica e você já vai estar inscrito no meu canal, tá certo?